Você sabe o que é a semeadura silenciosa e a colheita pública? Eu queria contar pra vocês o meu testemunho bem rapidinho. Muitas pessoas aqui que já viram meu vídeo, sabem um pouco da minha história, da forma como eu passei por uma crise no meu casamento, né? E como que Deus me visitou com transformação genuína, né? Com conversão genuína. E o que muitos não sabem, né? Que eu não tinha trazido até então, é sobre como Deus ele me ensinou sobre o reino espiritual, sobre fé, sobre como orar. E eu vou gravar esse vídeo pra vocês porque realmente é uma chave que Deus me entregou e eu tenho que compartilhar com vocês. Esse vídeo ficaria muito extenso se eu entrasse em muitos detalhes, mas em resumo, eu estava ali no meio daquela situação, com quase divórcio acontecendo, e meu marido ele estava irredutível sobre tentar novamente, nós não estávamos vendo, nos falando. Contato zero, uma coisa muito importante isso que ela falou, né? Eu sempre ensino muito acerca do contato zero e em alguns casos específicos, o contato zero vai ser muito importante. Prestem atenção que ela fala isso, que eles estavam sem contato, sem se ver e sem se falar, e Deus operou a obra e ela está contando como. E uma coisa que eu vivi nesse tempo, né? No secreto com Deus, naquelas horas que eu passava com Deus, e que Deus me ensinou foi sobre a semeadura silenciosa. O que acontece é que o que o Senhor me pediu desde o início, e foi muito claro comigo, é que eu não iria reagir aos olhos humanos a essa situação, não lutaria com as armas terrenas. Então não adiantaria chorar, não adiantaria ali. Nossa, isso é tão precioso isso que ela tá falando. Eu sempre ensino pras minhas alunas. A gente, no momento do deserto ali, a gente fica tão desesperada que a gente fica, sabe, mandando mensagem, implorando, correndo atrás, chorando, sabe, pra tentar ali ganhar a pessoa de volta por dó. Eu não sei quais são os motivos. Ou a gente acaba indo pra briga, inclusive, né, pro ataque. Então começa a jogar na cara do outro os erros que ele teve e tal, porque não quer sair por baixo. Gente, isso não vai resolver a sua situação. Você precisa entender que é uma luta espiritual, é como ela está falando. Não adianta você ir ali, ficar implorando, correndo atrás, mandando mensagem. Não é isso que vai recuperar o teu casamento e fazer o seu marido voltar, né? E tem muitas vezes quando as mulheres chegam até mim, né, em busca de restauração, elas perguntam, Bianca, mas eu vou ter que ficar me humilhando e correndo atrás do meu marido? E eu sempre falo que não. Na verdade, é o completo oposto disso. Por isso que tem muitas mulheres que chegam até mim e falam assim, Bianca, mas eu já tentei de tudo, não tem mais jeito pro meu casamento. Eu sempre falo, não, você não tentou de tudo. Você tentou de tudo da forma errada, né? Que é correndo atrás, se humilhando, mandando mensagem, implorando. Ah, mas o outro tá irredutível, o outro fala que não volta mais. Luta com a arma espiritual, luta com a arma certa que você vai ver Deus operar a obra. Continua prestando atenção no que ela tá falando. Não adiantaria nada, mas que o meu posicionamento seria orar. E eu vivia dois extremos, gente. Enquanto eu orava, a realidade do céu me inundava, a palavra que ele me entregava sobre o meu futuro, sobre o meu casamento, me contagiava. E quando eu saía do meu quarto, era uma realidade completamente diferente, né? Diversas vezes eu orava pelo meu casamento, eu declarava palavras de vida sobre o meu casamento. E 20 minutos depois, meu marido me ligava, falando pra mim que não queria saber de nada. Gente, presta atenção nisso, né? A diferença, a dualidade daquilo que é espiritual e daquilo que é natural. Por isso que eu sempre falo, nós não podemos nos mover por vista. Se você está esperando viver a restauração do teu casamento, o milagre do teu casamento, se movendo por vista, minha linda, você vai se frustrar e fracassar muitas vezes. Nós não nos movemos pelo que nós vemos. Inclusive, a palavra fala acerca disso, do que é fé. Em Hebreus 11:1, você vai ver a palavra falando de forma muito clara o que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mas nós não vemos. É uma convicção no invisível, é uma convicção no espiritual, é uma convicção naquilo que está nas regiões celestiais, mas que eu ainda não acessei no natural. Isso é fé. Em outra passagem vai dizer também que nós não nos movemos pelo que nós vemos, nós nos movemos por fé. E o que é fé? Fé é a certeza do que nós não vemos, mas esperamos, né? Então, a gente precisa aprender, ao longo do nosso deserto, parar de se mover por vista e começar a se mover por fé. Presta atenção no que ela vai contar. Ela está dizendo, ela entrava no quarto dela, Deus falava com ela, Deus entregava promessas, Deus mostrava um futuro extraordinário para ela, e ela saía do quarto dela, o que acontecia? Ela era confrontada pela realidade natural dela. Ela era confrontada, então o diabo ele via ali o posicionamento dela, ele já começava a se mover, né, para tentar ceifar a fé dela, para tentar fazer ela desistir, para tentar fazer ela se paralisar e, né, de alguma forma desistir, porque ela estava construindo coisas no mundo espiritual. Ela estava declarando, profetizando, e o diabo sabe que aquilo vai surtir efeito. Então ele tentava confrontar ela com a realidade natural para fazê-la desistir, para fazê-la paralisar. Mas preste atenção no que ela vai contar. De qualquer forma, Deus foi agindo e todas as vezes que o divórcio era marcado, existia alguma coisa, não dava certo. E Deus ele começou a me mostrar quanto esse mundo que nós vivemos aqui, ele é uma resposta direta daquilo que nós fazemos no mundo espiritual, da forma como nós declaramos e oramos. E num dia assim, no ápice da batalha espiritual, que eu estava me sentindo muito mal,
meu corpo tava cansado. E eu não aguentava mais lutar, porque Deus me falava que não haveriam papéis na minha mão, que eu não me divorciaria. E eu saía da porta do meu quarto com fé, e os meus parentes mais próximos tentavam me conscientizar que talvez não daria certo, que não era aquilo que eu tava entendendo. E Gente, isso aqui é tão forte. Na maioria das vezes, a palavra, sabe, de desistência, a palavra de desesperança, ela vai vir da boca de conhecidos. Ela vai vir da boca de familiares, de amigos, de pessoas próximas. E muitas vezes, principalmente da boca do nosso esposo, né? Falando, ó, não quero mais, desiste, para de lutar, para de ter essa fé, essa esperança, não vai acontecer, né? Então o diabo, ele usa ali a boca das pessoas que são próximas a nós. Porque ele sabe que a palavra dessas pessoas, elas vão nos impactar. Elas vão afetar, sabe? Elas vão entrar no nosso coração. Então ele não vai vir muitas vezes da boca de desconhecidos. Vai vir também, mas vai vir principalmente da boca de pessoas conhecidas. Percebam o que ela fala. Ela ia, ela lutava, ela construía coisas no mundo espiritual. E ela saía dali, né, da oração, ela saía do quarto dela. E os próprios familiares dela falavam, olha, talvez seja melhor você seguir em frente, sabe? Acho que você tá tendo esperança em uma coisa que não vai acontecer, né? Alguém aí tá se identificando até aqui com essa história? Presta atenção. eu continuava a crer. Eu continuava a dar ouvidos àquilo que Deus me falava. E era cada vez uma flecha contrária. Coisas que eu via, que me machucavam, coisas que eu ouvia. Mas eu continuei crendo. Uma coisa que eu fiz foi orar, agradecendo já pela restauração do meu casamento. Eu escrevia muito nesse caderno aqui, agradecendo a Deus. O famoso caderno profético. Quem é a minha aluna já tá calejada com essa, hein, gente? Eu sempre ensino acerca do caderno profético. Entenda, todas nós vamos ter dias maus. Se a fé é a certeza nas coisas que nós não vemos, mas esperamos, o que eu faço quando eu sou confrontado pelo que eu estou vendo, sabe, pelo natural? Eu recorro às promessas e às declarações espirituais que Deus já me entregou. Só que o que acontece? Nos dias maus, eu não vou conseguir acessar isso aqui na minha mente. Eu vou me esquecer, eu vou pensar coisas ruins, sabe? Eu vou acabar pendendo, né, pro lado que não dá mais mesmo, pro lado negativo. Então, como que eu recorro? Como que eu acesso, sabe, as promessas? Tendo elas ali à mão. Eu preciso anotar tudo que Deus me fala, tudo que Deus me mostra, todas as palavras que Ele me entrega, as profecias, os sonhos. Eu preciso ter ali fácil acesso para nos dias maus eu correr para lá, para minha fé ser fortalecida, ser renovada. Pela transformação que Ele faria no meu matrimônio. Eu agradeci a Deus pelos meus filhos. Eu agradeci a Deus porque eu iria viver um tempo novo no meu casamento. E eu não tinha sinais nesse plano, gente. E muitas pessoas me julgavam muito por isso. Então, em um dia, eu estava orando de madrugada e eu estava sentindo muita dor no meu corpo. Eu não conseguia sair da cama. Começou a me dar muita coisa ruim, horrível. E eu tinha uma visão muito clara de um anjo. Os reflexos da batalha espiritual. Gente, por isso que a palavra fala que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. O que isso vai dizer? O que isso está querendo dizer? A nossa carne, muitas vezes, gente, ela vai sentir os reflexos da batalha espiritual. Por isso que a gente, às vezes, vai sentir, sim, cansaço, fadiga, sono, dor de cabeça, sabe, mal-estar, enjoos. A gente vai sentir, sim, reflexos no nosso corpo físico. Porque isso é o quê? É reflexo da batalha espiritual que a gente está enfrentando, né? Então, o nosso espírito, ele está fortalecido em Deus, ele está preparado, ele está sendo capacitado, mas a nossa carne, muitas vezes, ela vai sentir. Inclusive, no livro de Daniel, gente, tem uma passagem que conta que Daniel, após uma grande batalha espiritual ali que ele enfrenta, ele fica 7 dias acamado. Sabe o que isso quer dizer? Foi tão forte a experiência espiritual que ele teve, né? Inclusive, foi depois da visitação de um anjo. Então, assim, ele passou por uma experiência espiritual tão forte, que a carne dele acabou sucumbindo, a carne dele acabou sentindo, e ele ficou 7 dias acamado. Então, entenda, minha linda, você realmente vai sentir reflexos no seu corpo. E quanto mais, na verdade, reflexos você sentir no seu corpo, saiba que mais no caminho correto você tá. Então, assim, usa isso como uma mola propulsora para que você continue a lutar e não desista. Uma visão muito clara de um anjo. Ele estava na porta do meu quarto. E ele dizia pra mim, Milena, chegou o tempo da tua colheita. A vitória foi conquistada através das tuas orações. Chegou o tempo da tua colheita, em que os frutos serão visíveis aos seus olhos. E isso foi num sábado. Foi muito forte a visão que eu tive. Depois desse dia, 3 dias depois, eu tive outro contato com meu marido. E ele me ligou pra simplesmente falar que queria dar continuidade no processo. Aquilo veio como uma flecha no meu coração. Eu entrei debaixo do cobertor e eu chorava, eu não queria sair dali. E eu continuei. Eu criei. Gente, isso assim... A nossa mente humana, ela não consegue conceber, né? A gente vai, a gente entra, a gente chora, a gente recebe resposta, a gente recebe palavra. Então, olha a experiência que ela teve. Um anjo
né? Ela teve uma visão de um anjo falando que a colheita dela estava chegando, né? Tudo que ela tinha plantado ali em oração. E aí o que acontece? Dias depois, o marido liga novamente dizendo que ele queria dar continuidade no processo de divórcio. E se nós estamos, por um momento, sabe, titubeando a nossa fé e nos deixando levar por vista, o que vai acontecer? A gente vai duvidar do que Deus falou pra gente. A gente vai falar, como que é possível? Eu entrei no meu secreto, eu recebi essa palavra, mas agora é isso que eu recebo no mundo natural? Isso aqui não tá condizente, não faz sentido. Tem alguma coisa errada, né? Mas continua prestando atenção no que ela tá contando. Eu fui orar e uma semana depois, exatamente uma semana depois, eu estava com meu marido chorando. Eu e ele, né? Decididos a nos reconciliar. Por que eu gravei esse vídeo pra vocês? Quando eu tive essa visão, esse anjo ali me disse algo muito, muito forte. Ele disse pra mim que eu precisava ensinar sobre a semeadura silenciosa. Muitas pessoas perdem energia e tempo lutando com as armas erradas. A palavra diz que nós não lutamos contra a carne, mas contra a força das trevas. E eu queria trazer sim que nós vamos lutar batalhas espirituais contra o mal, mas além disso, na nossa boca existe um poder de vida. E o Senhor me fez entender que aquilo que declaramos, mesmo que não seja visível aos nossos olhos, isso tem um poder muito grande. O dom da fé, ele nos é dado quando exercitamos ela. Depois de um tempo vivendo essa vida, eu me lembro que quando as coisas começaram a acontecer exatamente da forma que eu declarei, a minha casa é da cor que eu pensei que seria, a árvore de Natal que eu montei é da cor que eu vi numa visão. Eu não contava pra ninguém, gente, aquilo que Deus me falava. Era silêncio. As pessoas não sabiam o porquê que eu não tava lutando, me desgastando, indo atrás, chorando, discutindo. Porque eu fui pro lugar certo. Eu sei que eu tô aqui hoje falando pra vocês do poder da oração, da intercessão e da palavra que sai da nossa boca. Assim como quando Ezequiel chegou no Vale de Ossos Secos, e eu amo que a palavra fala que Deus pergunta pra ele, filho do homem, o que você vê? Ele via a impossibilidade de vida, mas ele decide declarar vida. Deus não nos chama pra nos contentar com a mentalidade desse século, com aquilo que vemos. Quando não vemos e vemos impossibilidade, declaramos vida, declaramos o contrário daquela situação. Meu convite hoje é para que você se apegue àquilo que Deus fala pra você, aquilo que são as promessas dele pra sua vida, muito mais reais do que aquilo que impossibilita. Que esse vídeo chegue na pessoa certa, que precisa ouvir isso. Até mais. Gente, isso aqui é tão real. Eu tenho testemunhos de alunas, sabe? A gente tem uma dinâmica que a gente faz da Carta do Futuro, onde a gente tem realmente uma experiência ali, né, com o Senhor, que ele traz uma visão, né, acerca do futuro ali, uma promessa. E muitas alunas minhas, elas vêm me contar depois, Bianca, exatamente como eu vi na visão aconteceu, sabe? Como ela falou ali, o jeito da árvore, sabe? Então, assim, detalhes muito específicos, sabe? Que Deus mostra ali de forma muito nítida em visões, em sonhos, e depois acontece exatamente daquela forma. Então, minha linda, para de duvidar. Começa a crer naquilo que o Senhor deseja operar na tua vida. Porque Ele tem milagre, Ele tem sobrenatural, Ele tem restauração para a tua casa. Continue crendo. Não é o fim, não acabou. Ainda tem vida aí. Continue a declarar vida, porque Deus vai operar. Você pode ter certeza disso. Amém? Em nome de Jesus. E se você está precisando de ajuda, vamos juntas. Me siga nesse canal. E se você precisar de ajuda, o meu número do WhatsApp está na minha bio. Clica ali no link, vem falar comigo no WhatsApp, que eu quero te ajudar a mudar essa situação que você está vendo no seu casamento. Amém? Um beijo, Deus abençoe grandemente.